Olha, ninguém quer passar por isso, né? Ter o carro declarado como perda total depois de um acidente ou roubo é uma situação super estressante. Mas ó, a boa notícia é que com a informação certa, o processo todo fica bem mais claro, bem mais administrável, e é exatamente para isso que a gente está aqui. Então, o carro sofreu um dano mais sério e a primeira coisa que vem à cabeça é: e agora? A expressão perda total chega a dar um calafrio, mas calma. Entender o que ela significa de verdade é o primeiríssimo passo para resolver tudo. Então, bora desvendar esse mistério. Para a gente não se perder, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, o que diabos é perda total? Depois, que papelada precisa juntar? E se o carro for financiado, como fica? Como é que calculam o valor da indenização? E por fim, quais os prazos e direitos de todo mundo nessa história? Combinado? Vamos lá, começando pelo começo. Muita gente acha que perda total é só olhar para o carro e ver que ele está todo destruído. Mas a história não é bem assim. A definição, na verdade, não é sobre aparência, é uma questão econômica. E a regra de ouro é esta aqui: a perda total é oficialmente declarada quando o custo para consertar o estrago passa de 75% do valor do carro na tabela, que geralmente é a FIPE. E olha, não é uma regra inventada pela seguradora, não. Quem determina isso é a SUSEP, o órgão que fiscaliza todo o mercado de seguros aqui no Brasil. Então, guarde bem este número: 75%. Ele é a chave de tudo. O orçamento do conserto passou desse valor, é perda total. Ficou abaixo, aí é perda parcial. E essa tabela aqui deixa tudo super claro. Dá uma olhada no exemplo 2. Um carro que vale R$ 50.000 e o conserto fica em 40 mil. Isso dá 80% do valor do carro. Ou seja, passou dos 75%, então sem dúvida é perda total. Já no primeiro exemplo, com 30%, seria uma perda parcial e o carro iria para a oficina. E aqui um ponto muito importante: perda total não é só sobre batida, viu? Se o carro for roubado ou furtado e não for mais encontrado, o resultado é o mesmo. A seguradora paga a indenização integral, que é o valor total combinado na apólice. Certo. Entendido o conceito, vamos para a parte que todo mundo ama, né? A burocracia, a papelada. Pode parecer um saco, mas, gente, organizar isso direitinho é o que vai fazer o processo andar mais rápido e evitar um monte de dor de cabeça. A lista pode assustar, mas vamos simplificar. Basicamente, a seguradora precisa dos documentos originais do carro, como o CRV e o documento do ano, além das chaves. Também vai precisar de cópias de documentos pessoais e, claro, do boletim de ocorrência. E aqui vai um detalhe crucial: tem que provar que todos os débitos do carro, tipo IPVA e multas, estão pagos. Ok, agora vamos entrar num assunto que gera muita, mas muita dúvida. O que acontece se o carro que deu perda total ainda estiver financiado? Existem algumas saídas e é fundamental conhecer cada uma delas. A primeira opção é a mais direta. A pessoa vai lá e paga por conta própria o que ainda deve no financiamento. Assim que a dívida com o banco está zerada, a seguradora paga 100% da indenização direto na conta dela. Essa é uma boa, principalmente se o valor da indenização for maior que a dívida, né? A segunda opção, e talvez a mais comum, é deixar a seguradora resolver com o banco. Ela mesma entra em contato, quita o saldo devedor e, se sobrar algum dinheiro da indenização, essa diferença é repassada para o dono do carro. Bem mais prático. E tem uma terceira via, que pouca gente conhece. É a chamada substituição de garantia. Nesse caso, a indenização é usada para comprar um outro carro e esse carro novo vira a garantia daquela dívida antiga. Desse jeito, o financiamento continua rolando normalmente, nas mesmas condições de antes. Ok, vencemos a etapa do financiamento. Mas a pergunta que fica é: como a seguradora define o valor final que vai pagar? Bom, isso depende do que foi combinado lá atrás, na hora de fechar o contrato do seguro. Existem basicamente duas formas. A mais comum é o valor de mercado referenciado, que usa a tabela FIPE como base. Se a pólice diz 100% da FIPE, a seguradora vai pagar o valor do carro naquela tabela no mês do pagamento. A outra é o valor determinado, que é um valor fixo combinado no momento da contratação e que não muda. Agora vamos para a pergunta de US$ 1 milhão, aquela que todo mundo se faz quando passa por essa situação. E a resposta é: não, isso é um mito. A regra da SUSEP é bem clara. Em caso de indenização integral, ou seja, perda total, não se paga franquia. Franquia é aquela participação nos custos do conserto, e isso só acontece nos casos de perda parcial. E chegamos na nossa última parte, a reta final. Depois de toda a papelada e negociação, qual é o prazo para o dinheiro cair na conta e o que mais a gente precisa saber?
O número para ter em mente aqui é 30 dias. Esse é o prazo máximo que a seguradora tem para fazer o pagamento da indenização. Mas atenção, hein? Esses 30 dias só começam a contar a partir do momento em que toda a documentação correta for entregue. Por isso que ser organizado com os papéis, como a gente falou antes, é tão fundamental para não atrasar o recebimento. E para fechar, um último alerta. Se o carro tiver alguma dívida, seja multa, IPVA atrasado, licenciamento, a seguradora tem o direito de descontar tudo isso do valor final da indenização. O carro precisa ser transferido para ela totalmente limpo, sem nenhuma pendência. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que é muito importante. Manter a pólice e os documentos do carro em dia não é só uma obrigação, é uma proteção. Porque, como a gente viu, qualquer pendência pode diminuir o valor recebido no momento que já é tão complicado. No fim das contas, estar preparado faz toda a diferença.